voltar bem no tempo, é um flashback. Você vigia o tempo, Lúcia, porque pode passar. Mas eu vou voltar num flashback aqui para explicar para algumas pessoas que estão aqui, talvez algumas pela primeira vez, o lugar em que elas estão sentadas. E é importante isso. Já foi dito pelo Tonico, já foi dito pela Aida, mas vale a pena relembrar que o nosso curso, eu estou falando especialmente para alunos novos que estão aqui, ele nasce exatamente deste lugar, de onde vocês e nós estamos sentados aqui hoje. Por que isso? Porque esse prédio aqui, para quem também não sabe, um dia, lá na segunda metade da década de 30, foi um grande hotel, cassino, balneário Icaraí, que se escrevia com I-C-A-R-A-H-Y, Icaraí. E aqui era um cassino. O lugar do cassino era exatamente este aqui. O cassino ocupava, isso não era, o cinema não era assim, obviamente ele se estendia de uma forma mais plana, até aquela primeira parte onde a gente entrou ali, um pouco avançava ali, era um pouco maior do que isso que a gente está vendo aqui. E com a proibição do jogo no Brasil, em 1945, pelo presidente Dutra, tudo que era cassino, os cassinos entraram, digamos, numa decadência. E aqui tinha o salão ali do lado onde é o teatro, era uma daquelas boates que a gente vê em filmes americanos, chamava Grill Room, inclusive, que tinha cantores como Josephine Baker, Grande Otelo, fazia par com o Cassino da Urca, que era do outro lado, e tinha inclusive um ancoradouro aqui na praia de Caraí, que levava o pessoal daqui para a Urca e da Urca para cá, todo mundo super bem vestido, imaginem isso, atravessando a Bahia, é uma coisa que tem que virar filme um dia, porque é bonito mesmo a gente imaginar isso. Mas enfim, ali o Grill Room virou um cinema, Cine Grill, e este aqui virou Cine Cassino, exatamente mantendo uma memória do que era o espaço antes. Pois bem, em 60 a UF é criada, a partir de universidades, faculdades isoladas, né, de odontologia, direito e outras, que tinham poucas, mas tinham espalhadas por Niterói, e o governo cria, em 1960, a UF, uma universidade muito nova. Entre essa criação e aqui, acontece o primeiro, na verdade, o primeiro curso universitário de cinema no Brasil, que é o da UNB. E ali estão professores que foram de São Paulo, como Paulo Emílio Salles Gomes e Jean-Claude Bernardet, e outros. E daqui, de Niterói, porque morava em Niterói e era casado com uma professora antropóloga da UF, o professor Nelson Pereira dos Santos, que vai para Brasília e também, junto com, digamos, com esse trio, agitam o curso de cinema em Brasília. Bom, vem o golpe civil-militar, a ditadura se instala em 64 e não dura muito tempo para esses militares considerarem cinema uma coisa muito subversiva, que de certa forma era, porque a gente acreditava que ia mudar o mundo, né? Tinha isso também, um momento dos cinemas novos, imaginar isso. Essa história está toda integrada na grande história, história política, história social, história cultural do país. Eles fecham o curso da UNB, e Jean-Claude e Paulo Emílio, que moravam em São Paulo, vão para São Paulo e criam o curso da ECA, em 1967. E Nelson Pereira, que morava aqui, entra em contato com o reitor, Manuel Barreto Neto, um reitor. A UF não tinha ponte, então a UF, Niterói era um pouco afastado, era a capital da província do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. O Rio tinha sido o Distrito Federal, capital do país. Já não era mais, era um estado da Guanabara, era isso. E o Nelson chega com um grupo de pessoas, muito Fabiano Canosa, e era aquilo, ciclo básico. Mas eu tinha me inscrito em publicidade e propaganda, já tinha esse viés, né? Eu sempre gostei, por exemplo, de anúncios de cinema, os anúncios que tinham nos jornais, eu gostava muito, como até hoje, das fachadas dos cinemas, que hoje não tem mais, que exibiam cartazes e fotos de cena. Eu gostava muito, por exemplo, sempre me interessei por entender esse aspecto da chamada hoje espectatorialidade, que é o que acontece com o espectador, espectadora, até antes da entrada na sala de cinema.
Como é que se dá o contato? Por exemplo, eu sou de uma geração, Monteiro, vocês também, de uma geração que viveu, digamos assim, um auge ali, não sei, talvez anos 50 eu vivi, mas não sei vocês dois. Mas, enfim, Monteiro com certeza. O auge das salas de cinema de rua. Tá? Então, era muito interessante, assim, sempre, né? Eu morava no subúrbio do Rio, morava no Irajá, estudava em Niterói, parece música de chanchada, né? Morava em Niterói e trabalhava na cidade, né? E aí pegava os ônibus, era difícil, sair muito cedo, mas voltava à tarde. E ali, entre o Irajá, por exemplo, e Bom Sucesso, quando o ônibus saía para pegar a Avenida Brasil, tinha 18 cinemas, entre um bairro, um subúrbio e outro. E eu ia acompanhando, de um lado, hora de outro, olhando esses cinemas, vendo a fachada, os títulos, né? Os cartazes do que estava passando e do que iria passar. E sempre também pela rua, mesmo tínhamos o nosso cinema ali no subúrbio, e isso aí desde criança, né? Essa coisa de ficar parado na porta do cinema, olhando a imagem narrativa que o filme já traz para o cartaz, e principalmente na relação do cartaz com as fotos de cena. Que tipo de relação se estabelece aí? O que isso media a relação entre filme e público? É algo que vem de muito tempo e que vai redundar em pesquisas, que não vai dar tempo da gente falar aqui, evidentemente, vai dar em pesquisas que vêm até hoje, que estão desenvolvidas, sendo desenvolvidas muito, não só por mim, mas principalmente hoje por meus colegas, né? Alguns ex-alunos já do programa de pós-graduação. Enfim, essa questão de espectatorialidade. Mas eu acho que eu vou ter que fazer assim pulos. Eu falei de flashback, agora eu vou ter que dar flash forward, né? Vou ter que ficar pulando para dar conta do meu tempo. Eu fiz assim eu vou passar por toda essa parte de graduação, eu acho que isso a gente pode conversar depois. Eu queria falar da pós-graduação, eu queria falar do nosso PPG-Cine, mas também um pouco do que o meu doutorado, o que eu acho que trouxe, né? Consegui contribuir desde que eu entrei por concurso público, né, aqui na UF, em 81. Eu vim para o Brasil, eu estava fazendo o meu doutorado na Universidade de Nova York desde 77 e vim ao Brasil para fazer pesquisas para minha tese, que era sobre paródia e carnaval no cinema brasileiro. Questões de identidades sexuais, hoje amplamente abertos, temas amplamente abertos para incluir expressões contemporâneas, hoje, por exemplo, de identidades negras, né? É um trabalho que está quase que começando a virar uma sub-área dentro da nossa pós-graduação hoje, muito bem-vinda, uma área muito bem-vinda também, ou também da expressão de linguagem, por exemplo, pelos nossos povos originários. É outra área, já tivemos um trabalho aqui, coordenado, orientado pela professora Carla Holanda, que está aqui, enfim, que foi muito bom, defendido recentemente, tá? No momento da minha inserção na pós-graduação, e quando eu digo pós-graduação, não era o PPG-Cine, era o PPG-Com, já citado aqui, onde Tunico, o professor Roberto Moura e eu criamos a linha de pesquisa, estudos do cinema e do audiovisual. Éramos 3 só no início, né, essa linha. Uma linha que ficou forte, muito forte, a ponto também reproduzindo um pouco a graduação, que se autonomizou, né, isso saiu da comunicação, e a nossa linha de pesquisa também muito forte, com trabalhos muito bons, acabou saindo também do PPG-Com e virou o PPG-Cine. Tá? Mas nesses anos, foram 10 anos no PPG-Com, a gente desenvolveu também, nós 3 desenvolvemos o aperfeiçoamento de método analítico, que passou então a retrabalhar categorias descritivas, né, de teoria e crítica do audiovisual naquele momento, tá? Que vinha desde uma semiologia fundadora. Eu vou pular nomes, porque senão vai ficar uma coisa de ficar dando nomes, não é bem o caso, tá? Vários nomes que vão redundar, que vão, por exemplo, encaminhar
para convergir, por exemplo, para um produtivo conceito teórico-prático de dialogia, sempre super atualizada e questionada, os estudos sobre espectatorialidades, aquele tema que eu falei lá, que vem desde criança, eu diria, né? Dessa ideia da fachada dos cinemas, de que tipo de relação já se estabelece com o filme bem antes da entrada do espectador na sala de cinema, né? Estudos sobre espectatorialidades, né? Presentes, né? Desde esse interesse pelas práticas da publicidade como forma de mediação, né? E as teorias de recepção também, importantes para a gente, pelo viés da exibição cinematográfica e o interesse pelo que comecei a chamar de histórias de cinemas. Não é história do cinema, não é a grande história do cinema com H e C maiúsculo. É histórias de cinemas, simples, né? Talvez pequeno, com H e com C minúsculo, né? Áreas só mais recentemente inseridas com maior vigor nos estudos de cinema brasileiro, sempre mais voltados para o texto fílmico, sempre é isso, e menos para as suas condições de fruição. Tá? Método que nem o texto e nem a espectadora e o espectador são entidades estáticas, pré-constituídas. Necessita sempre, né, investigar as tensões e os vazios entre todas as dimensões e formas pelas quais o dispositivo, o texto, a história, o discurso trabalham na construção da espectadora e do espectador. E, inversamente, as formas pelas quais acontece o retorno de um sujeito interlocutora que emoldura esse encontro com o filme e com o audiovisual. Tá? E, finalmente, já foi dito aqui, realmente faltam meio segundo. Passou muito? E, finalmente, aqui também já dito pelo Tonico e reiterado, bastante reiterado aqui pela Aida, e reitero também, né, aqui, um amplo agradecimento aos meus alunos e minhas alunas, alguns estão lá no fundo, né? Em especial orientandos e orientandas, ex-orientandas e ex-orientandos, hoje colegas de profissão, e a todos e todas os meus, minhas colegas, que sempre acreditei... Deixa eu beber água, porque... acadêmico, colaborativo, generoso, afetuoso, prazeroso, engraçado, muitas vezes, engraçado eu tenho que olhar para o Tonico, né? Engraçado muitas vezes e especialmente e na medida do possível não competitivo. É isso, obrigado. Foi professor, além daqui da UF, foi professor na PUC, na Faculdade da Cidade. Aqui fez o mestrado, ele é formado em Direito pela Cândido Mendes, originalmente de Sergipe, e fez o mestrado na UF em 2017 sobre o maneirismo no cinema, doutorado concluído em 2011 sobre ideologia e estética no cinema brasileiro de esquerda de 1950 a 1980. Tem também uma atuação muito importante como crítico, né, com colaborações, com trabalhos publicados no Globo, no Jornal do Brasil, na Isto É, na Itália, e escreveu e coorganizou também muitos livros, muitas publicações, foi diretor do Museu da Imagem e do Som, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, enfim, tem uma carreira muito rica, e vai poder falar um pouquinho desse percurso aqui para a gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A convite das professoras Índia, Mara, Eliane, Salvatierra e Eliane, Ivo e a
e a Lúcia. Depois do desfile de realizações, de projetos do Tonico e do João Luiz, eu vou me evadir, não vou falar nada. Quando, em 1978, eu fui convidado para lecionar as disciplinas História do Cinema Mundial e Crítica de Cinema, convidado pelo Nelson Pereira dos Santos e avalizado pelos diretores do Instituto, eu não imaginaria que iria cumprir uma missão humanitária. A missão humanitária é porque eu estava sendo convocado a fim de substituir o crítico e realizador Arthur Omar. Arthur Omar queria matar os alunos e os alunos queriam matar o Arthur Omar. Para evitar esse massacre, tá bom, eu aceito. Mas em que consiste essas disciplinas? Não sei. Os professores é que montavam. Venha ver o IACS. Me deram um mapa para vir ver o IACS. Aí eu vim ver o IACS. E me deparei com um cenário algo desconcertante, muito desalentador. Um casarão caindo aos pedaços, sem nenhuma infraestrutura, sem sala de exibição, sem acervo e com um agravante. O curso de cinema era um apêndice da comunicação social. Não tinha autonomia. Quais as ementas dessas disciplinas? As ementas foram elaboradas às pressas, na clara da noite, por gente que pegou os manuais de cinema e copiou e colou nas ementas. De história do cinema e de crítica. E aí, como é que é possível dar aula com essa ementa superadíssima, defasada? Eu falei, olha, a única possibilidade é de utilizar a minha experiência cinematográfica como crítico. Eu tinha sido crítico em jornais do Rio, era crítico ainda. Tinha escrito um grande ensaio sobre Nelson Pereira na revista Filme e Cultura, que eu dirigi, um ensaio enorme, bem, digamos, exaustivo. E eu tinha a experiência de crítica de cinema, que consistia em ver os filmes e fazer as resenhas e escrever artigos. Foi com base nessa experiência que eu resolvi montar uma ementa de história do cinema e de crítica. E as necessidades da aula de outras disciplinas. Eu dei aula de animação. Podem imaginar isso? Aula de animação. Dei aula de som, sem nenhum gravador, sem nenhum equipamento, nada. Era um salto tríplice, carpado, sem rede, né? Era a realidade do curso de cinema, naquela conjuntura, era penosa, era o horror, era entrando no Rio Congo e indo. Moral da história. Vou montar isso como? Vou montar uma ementa de cinema mundial e brasileiro
que levasse em consideração a realidade de que o cinema estava em mutação, de que a realidade do mundo estava sendo expressa de outros modos audiovisuais, ideológicos, estéticos, sociológicos. Tinha que realmente ver isso. Para todo mundo, para mim gostei muito de ouvir vocês, então queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente vamos ter que liberar o Tonico para pegar o voo dele, então esperamos recompensas de Paris em breve. Valeu, obrigado, eu também gostei muito. Vamos lá, eu vou ter que ir embora, mas... Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. A gente, para nossa sorte, o cinema está lotado hoje. A sessão começa às 4h20 e a pessoa já está forçando a porta ali na entrada. A gente fez um pequeno, um coquetel simplesinho ali, mas dá para vocês comerem algumas coisinhas, beberem uma tacinha de vinho, uma tacinha de kombucha e papearem com os professores que continuam aqui, tá? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Acabou agora o evento aqui, ó, debate. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aproveitem para curtir o nosso canal. Boa noite.